Gente, mas que isso? Esse macarrão. Hoje eu até resolvi sentar porque tem tanta coisa pra ser comentada nesse semanário, já que na semana passada não teve. Eu falei, vou ficar muito cansada se eu ficar em pé. Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e primeiro eu vou comentar sobre a semana do dia 23 ao dia 27 de setembro em Sonhos de Libertar. Então vamos lá. E a semana de 23 a 27 de setembro começou com o Pautorã. E a semana do dia 23 ao dia 27 começou com o Pautorando na família de la Reina, porque o casamento da Digna e do Damián foi anulado, porque a Digna ouviu todas as atrocidades, todas não, né? Mas uma parte importante de uma atrocidade que o Damián fez, que diz respeito ao Gervásio e o que o levou a tirar a própria vida. O Damián parece sim muito arrependido do que ele fez, mas assim como a Digna, eu não acreditaria nele e gostaria de tê-lo muito, muito longe de vista. E aí, enquanto o forféu tá acontecendo, o Damián vai pra cima de Jesus como uma forma de descarregar o ódio que ele tá sentindo. Eu acho que ele bateu foi pouco no Jesus, mas tudo bem. A Marta acaba ali interferindo pra que a coisa não fique pior do que está. E aí o Jesus sai, a Marta e o pai ficam a sós ali no escritório. Ela pergunta a ele se o que a Digna falou é verdade, porque enquanto a gritaria tava acontecendo, a Marta e a Begônia apareceram, não entenderam nada, até que a Digna começou a falar o que é que estava acontecendo. Então a Marta pergunta ao Damián se a tia dela tá certa. Ele diz que sim. Damián tenta justificar o que é injustificável, fala que na época ele só pensava em poder, então a Marta conclui que colocar a Digna no testamento era uma forma de amenizar todo o dano que o Damián tinha causado à família Merino. Mas como a própria Marta disse, o dinheiro não apaga o passado. E aí o Andrés chega atrasado no rolê, pergunta o que é que tá acontecendo a Marta pro pai. Você vai contar ou eu vou contar? E aí ela acaba contando, o Andrés fica em choque. E o Damián, eu não queria ter machucado o Gervásio. Imagina se quisesse, né? A Marta então pergunta ao pai o que é que ele ameaçou o Gervásio e o Damián conta. Vuestro tío era um invertido. A Marta, que já estava muito nervosa por conta de toda a situação, fica aterrorizada. Damián fala que fica assustado com Jesus, porque Jesus é exatamente o que ele era no passado. E aí o Andrés, não se refugie nessa ideia, porque atualmente você faria as mesmas coisas. E aí o Damián fica quieto porque esqueci de dar play no negócio. E aí o Damián fica em silêncio porque sabe que o filho tem razão. E nisso a Marta começa a se sentir mal, ela diz que não consegue respirar e sai do escritório. Eu gostaria muito de ter visto como toda essa situação reverberou na Marta. E aí no dia seguinte, Jesus vai até a empresa, ele começa a discutir com o Damián, que acaba decidindo expulsá-lo da empresa. Enquanto os dois estão ali brigando, a Marta chega no escritório. Aí o Jesus, o pai ele tá ficando louco, ele quer me expulsar, onde já se viu. Aí a Marta, não achando nenhum pingo de graça, fala, bom, o pai é o único que pode tomar esse tipo de decisão, mas eu como diretora o apoio. Eu sou muito contra você dar carteirada, mas aqui eu sou muito a favor de abusar da autoridade. E aí Jesus dá um show, fala que primeiro Damián coloca uma invertida na empresa e que depois o expulsa de lá. A Marta, você me respeite. E aí Jesus pede pra Marta controlar o temperamento masculino dela. Gente, ele é muito baixo, ele é ridículo demais. E aí ele continua agredindo verbalmente a irmã dele, fala que a Marta desrespeitou a família ao dar renda solta aos vícios dela e que uma hora ou outra as pessoas vão saber quem ela é de verdade, se referindo à sapatonice dela. E aí Marta fala, mais uma vez, que não tem medo de Jesus. O Jesus, bom, quando você viu as fotos com a sua amante, você não parecia tão segura assim, mas o pai foi lá e jogou terra sobre o assunto, né, como sempre. Como se Damián não tivesse pegado toda a terra de Toledo e adjacências pra cobrir todas as coisas ruins que o Jesus fez, né. Enfim, aí acaba que o Jesus sai do escritório. Depois de tentar pegar alguns papéis, a Marta fala, você não vai levar nada daqui. Aí ele pega um grampeador, um furador, não entendi muito bem direito que era o objeto que o Jesus pegou, mas aí ele pega isso e sai. E quando estão a sós, o Damián fala pra Marta que ela foi muito corajosa por enfrentar o Jesus, mas a Marta fala pra Damián não se enganar com o apoio dela, porque isso não significa que ela o perdoou. Não tem nem como perdoar uma coisa dessa, né? Acho bem difícil. A Marta vai até a loja pra conversar com a
Carmen acaba encontrando a esposa dela, né, da Marta, a Fina, e dá uma pincelada no que aconteceu, fala que o cancelamento do casamento partiu da Digna, mas que ela prefere mudar de assunto. A Fina pergunta se aconteceu mais alguma coisa, porque percebe que a Marta tá um pouco mais alterada. A Marta fala, bom, Jesus foi expulso. A Fina fica em choque, pergunta o porquê. A Marta resumiu ao fato de o pai e o irmão já não estarem se dando tão bem assim, o que não é mentira, mas não é nem de longe o principal fato. E a Fina tenta sondar pra saber se a expulsão tem alguma coisa a ver com o casamento. A Marta diz que não sabe, e que seja pelo motivo que for, ela está feliz de ter o Jesus longe dali. A Fina sugere que as duas vão celebrar a expulsão do Jesus e a paz que supostamente elas terão. Falam pra elas irem dançar, né, dar uma arejada. A Marta fala que não tá com cabeça, que ela só consegue pensar nas responsabilidades que ela vai ter a partir daquele momento. A Fina, mas vão ser só algumas horinhas. E é bom que você se acalma. A Fina, ela tá muito animada, porque ela não sabe o borogodó todo que aconteceu ali pra Marta tá tão desanimada. E aí a Marta, amor, eu não tenho corpo. E eu achei muito bonitinho a Marta chamando a Fina de amor. E a Marta fala que é melhor deixar pra depois. A Fina, decepcionada, diz, não, tudo bem. A Fina desabafa com a Carmen. A Carmen pede que a amiga entenda o lado da Marta, que se a Fina estivesse no lugar dela, também estaria se sentindo sobrecarregada. A Carmen fala que a Fina tem medo de que a Marta a esqueça, mas é que é preciso entender, né, todo o processo agora e tal. A Fina diz que entende, mas que sente falta da Marta e se pergunta como que a Marta não tem tempo pra tudo. E aqui a gente vai pra um momento reclamação. E a minha reclamação vai pelo fato de que a Marta não contou a Fina e não conversou com ela sobre o que de fato aconteceu pro casamento do Damian e da Digna ser cancelado. O Luiz teve esse momento com a Luz, eles são um casal, né? E o Luiz conseguiu conversar com a Luz, contar tudo o que aconteceu num lugar reservado pros dois, ali no anexo do dispensário, na casa da Luz, né? A Luz mora ali. E por que que a Marta não pôde ter o mesmo momento com a Fina? Assim a Fina iria compreender o porquê que a Marta não tava afim de dar rolê com ela. Eu entendo que nessa situação o Luiz, ele tem uma importância maior do que a Marta, afinal de contas, é sobre a família dele, é o pai dele que passou por essa tragédia, então é claro que ele tem que ter um tempo maior de tela pra digerir todo esse assunto e falar sobre ele. Só que a Marta, ela também foi atingida diretamente sobre essa questão, afinal de contas, assim como o Gervásio, ela também é uma invertida. E saber que o pai induziu o tio a tirar a própria vida é muito pesado, não é uma coisa que dá pra carregar sozinha. Eu vi algumas pessoas comentando que, porque a Marta é fechada, ela não gosta de se abrir. Mas assim, a gente já tá pra mais de 150 capítulos. Então eu acho que a Marta, ela já amadureceu o suficiente esse lado dela pra poder se abrir com a Fina. E ela sabe que ela pode contar com a Fina pro que der e vier. E principalmente com um assunto como esse. Eu acho que seria muito válido essa conversa ter acontecido. A Marta poderia ter, sei lá, pedido pra Luz ceder o anexo ali, né, a casa dela, pra que as duas pudessem conversar, ou as duas poderiam ter ido pra Madrid, sabe? Deixa o pau torar, deixa o pai se descabelar, Jesus meteu o louco, mas essa conversa teria que ter acontecido nesse momento, porque isso vai gerando na Fina uma sensação de que a Marta tá de fato deixando de lado porque não a ama mais, sendo que é só um monte de coisa acontecendo e a Marta não querendo falar com a Fina. E aí no dia seguinte, a Marta e o Damian se encontram no corredor ali do casarão. Ele pergunta à filha se eles vão tomar café juntos, porque ele precisa conversar sobre algumas coisas da empresa. A Marta o ignora, mas Damian continua falando, então ela se vê obrigada a dar ouvidos ao pai. O Damian fala que Luiz se demitiu da empresa, que tentou pedir desculpas ao sobrinho, mas se deu mal. Como se pedir desculpa adiantasse alguma coisa, Damian. Só você nascendo de novo e não fazendo a merda que você fez, pra que as coisas se saiam melhor pro seu lado. E aí a Marta até fala, e o que é que você esperava? Eu, no lugar dos meus primos, não passaria nem na esquina, não colocaria os pés na empresa que gerou tantas consequências ruins pro meu pai. O Damian fala, mas eu comprei a empresa. A Marta, você comprou a empresa em troca do silêncio. E aí o Damian tenta se justificar e fala ao pai que não adianta essas justificativas dele. Em seguida, ela fala umas coisas bem pesadas assim, porque ela pergunta ao Damian se em algum momento o Damian achou que ela não se sentiu refletida no Gervásio. Todo o desprezo que ele sentiu
sentiu, assim como a solidão pela qual ele passou, porque o amigo dele, né, o Damian, lhe deu as costas por causa daquilo que ele chama de fraqueza. E aí o Damian só se limita a dizer que a Marta não pode julgá-lo por conta das regras que a sociedade dita, que não entende Marta, não está de acordo com o modo de vida que ela escolheu, mas que a ama e que está disposto a aceitá-la. E aí ele termina dizendo que deu a Marta a direção da empresa e pergunta se por isso ele não merece um voto de confiança. Não! E a Marta simplesmente o ignora. Enquanto eles estão descendo a escada, a Marta pergunta se o pai pensou numa maneira de trazer Luiz de volta. Damian diz que o sobrinho é difícil, que ele não vai dar o braço a torcer. A Marta, muito que bem. Eu não posso começar o meu cargo deixando de lado a alma da empresa, que é o Luiz, justo no momento em que eles precisam de uma nova remessa das essências de La Reina, que é o principal produto da empresa. E aí ela ingenuamente diz que, bom, então vai ser o caso de os aprendizes do Luiz tentarem reproduzir a fórmula, já que eles trabalharam ali com o Luiz, mas mal sabia a Marta que o Luiz tinha pegado a fórmula, enfiado debaixo do braço e levado junto com ele. E o Damian pede desculpa por tudo que causou e diz que sabe que vai pagar por tudo perdendo o amor da Marta, mas pede que a filha não a deixe sozinho como os irmãos fizeram. Marta diz que não o deixará sozinho, mas que isso não significa que ela o perdoou e que ela quer acreditar que ela ali é uma forma de garantir que Damian não vai fazer a mesma coisa que ele fez com Gervásio. E aí o Jesus volta, sei lá de onde, meio que trançando as pernas, sem paletó, sem gravata. Damian fala pra ele subir, dormir. Ele fala, eu vou, mas antes eu quero dar um conselho pra minha irmã, pra ela não achar que gerir uma empresa é a mesma coisa de brincar de loja com a amiguinha fina dela. Eu estou rindo, mas nesse momento eu gostaria muito que o Damian tivesse dado só uma assim, ó, de ida com as costas da mão, não precisava nem voltar. Só uma de ida. Mas ele apenas gritou com o Jesus e pediu pra ele vazar. E aí o Jesus fez uma gracinha lá, né, de, tipo, batendo continência e saiu escada fora. A Marta nem comenta nada dessa cena do Jesus. Damian fala apenas que ela foi a melhor escolha pra estar à frente da empresa, pra ela não se preocupar, mas ela simplesmente dá as costas. Não está fácil para o Damian e eu acho é pouco. E aí que a Carmen falou pra Marta que tava precisando de uma outra funcionária na loja, porque tá tendo muito trabalho e tal, e agora a Carmen tá com um cargo diferente, precisa de uma outra vendedora. E a Cláudia e a Fina sugeriram a Mari Neves, que é uma companheira delas. Carmen fez algumas entrevistas, só que aí quem acabou conseguindo o cargo não foi uma mulher, foi um homem, foi o Jacinto, que chegou ali na loja, se passando por um comprador, só que na verdade ele tava querendo vender o peixe dele pra conseguir o emprego. E aí o fato de a Carmen ter contratado o Jaime, meu Deus do céu, o Jaime não, o Jaime já tá em outro plano, né? E o fato da Carmen ter contratado o Jacinto, ao invés da Mari Neves, acabou gerando uma treta, assim, muito grande, que eu achei um pouco exagerada, mas que me gerou algumas risadas. Eu vou comentar sobre ela daqui pra frente, mas o fato é que eu gostaria muito de ter o uniforme do Jacinto. Eu achei lindo a combinação das cores, tanto do uniforme do Jacinto quanto do uniforme da Carmen. E aí, enquanto Marta tenta apagar o incêndio que a despensa do Luiz causou, a Isabel entra com um café. A Marta fala, não quero porque eu já tô acelerada demais. Pede desculpa por ter incomodado a Isabel. A Isabel, não teve incômodo algum. Eu só fico feliz em poder ajudar a senhora com o que for preciso. E aí a Isabel oferece uma tila, que eu acho que é chá. Eu não consegui encontrar a tradução certa. Eu não sei se é um chá específico, um chá calmante, ou se é chá geral, mas enfim, ela oferece uma tila. A Marta fala que também não quer. A Marta pega a carteira pra pagar a Isabel pelo café que ela comprou. A Isabel fala que não precisa. A Marta, beleza, então quando você sair, você fecha a porta. A Isabel faz que vai sair, mas aí ela acaba voltando, diz pra dona Marta, tentando puxar o saco ali, né? E sente muito por ver a Marta tão preocupada, pergunta se pode fazer alguma coisa. Marta, se você quiser estar aqui no meu lugar, ou se você for uma grande perfumista como
Luiz, né, já me ajudaria. Isabel fala que pode conversar com o Luiz e tentar recuperar a fórmula do perfume. E a Marta, também posso fazer isso, mas não vai adiantar de nada. A Isabel, bom, depende, porque sempre tem maneiras de a gente conseguir o que a gente quer. Só tem que saber encontrá-las e eu sou boa nisso. E essa frase acende um alerta vermelho ali na Marta. Ela pergunta sobre o que é que a Isabel está exatamente falando. A Isabel fala que sabe encontrar uma moeda de troca se for preciso e que o Luiz provavelmente deve ter alguns segredos. A Marta pergunta se a secretária chantagearia Luiz. A Isabel diz sim, porque é necessário velar pelos seus interesses, assim como eu fazia com os interesses do Jesus. Então a Marta fecha a porta e começa a fechar também o cerco contra a Isabel. Primeiro ela pergunta, assim como quem não quer nada, se a Isabel tem a ver com a história daquelas terras que, se não me engano, eram dos Merinos e que Jesus acabou comprando. A Isabel confirma e a Marta, era o que eu imaginava. A Marta pega uma caixa ali de papelão que tá em cima da mesa e joga assim nos braços da Isabel. A Isabel fica... Né, que tá acontecendo? A Marta, é pra você pegar as suas coisas e sumir até o fim do dia, porque eu não quero mais ver a sua cara. A Isabel, você tá me despedindo? A Marta diz que Isabel se equivocou muito com ela, que ela não é como Jesus e que não precisa de alguém sem escrúpulos ao lado dela. A Isabel, bom, são as circunstâncias que mandam. Pra Jesus isso era muito claro. Aí a Marta não dá mais ouvidos com ela e grita, fora daqui, agora. E aí a Isabel pega a caixa da humilhação dela e vaza. E aí, ali na secretaria, ela pega num fichário assim uns papéis que eu não sei o que são, porque eu não cheguei a ver a conversa da Isabel com Jesus. Então você, pessoa que assistiu o capítulo completo, comenta aqui embaixo sobre o que são esses papéis pra mim e pras outras pessoas. Desde já agradeço. A Marta tá ali na loja sendo comunicada pela Carmen que um novo funcionário foi contratado. A Marta diz, eu confio em você, então tá tudo certo. A Marta sai por uma porta, a Fina chega pela outra. A Carmen dá a notícia à Fina também, e a Fina fica muito animada, achando que é a Mari Neves que foi promovida, só que o sonho dela vai por água abaixo quando o Jacinto entra pela loja e a Carmen fala que é ele que foi contratado. Enquanto o Jacinto vai até o estoque e começar a entender sobre o funcionamento da loja, a Fina pergunta a Carmen por que é que ela contratou o Jacinto e não Mari Neves. A Carmen, Jacinto é muito bom. E a Fina, bom, a Mari Neves também era, e você tirou dela uma oportunidade de um dos únicos setores onde as mulheres podem acessar. A Carmen solta sinto muito, mas eu estou muito certa da decisão que eu tomei, e esse é só o pequeno começo da treta. As coisas não estão boas nem na loja, nem lá no escritório, porque o Damian pergunta a Marta como é que está indo a produção do perfume. A Marta diz não tem produção, porque não tem fórmula, não sei como é que vai acontecer, mas aí o Vasquez, um dos trabalhadores do laboratório, chega com uma amostra e é decepcionante pra Marta e pro Damian, porque apesar de ser boa, não tem aquele toque do Luiz, e aí a Marta decide tomar as rédeas da situação e tentar resolvê-la. Ela vai até a casa do primo, conversa com ele, mas o Luiz fala, eu sinto muito, eu não faço mais parte da empresa. Ele diz que não se importa nem em ficar sem os benefícios, ele não tá errado. Nessa treta, eu tô muito do lado dos Merinos. Se eles quiserem tocar fogo na empresa, eu vou estar do lado deles. Eu vou estar ali, ó, com uma tocha do lado deles, ou um galão de gasolina. O que é que eles necessitarem, eu darei. Porque por mais que eu sinta muito pela Marta, porque qualquer merda que der na empresa vai respingar nela, vingança pra eles é o mínimo que eles precisam, então eu estou do lado deles. Então a Marta pede a fórmula pra ele, aí o Luiz, pronto, né? Essa fórmula surgiu da cabeça do meu pai e eu que terminei. A Marta, bom, mas a partir do momento que você se torna um perfumista, a fórmula é de direito da empresa. Aí o Luiz, sim, e daí a Marta, bom, mas você perde os direitos, ela fica exclusivamente pra empresa, e se a gente não conseguir resolver isso, eu vou ser obrigada a partir pro jurídico. E aí o Luiz, vai, mas aí eu vou ser obrigado a contar porque é que eu saí da empresa. Acaba que os dois discutem ali mais um pouco, a Marta tenta apelar pro lado emocional, fala que, né, nós somos primos e não sei o quê, mas não cola, e aí ela sai sem
tem a fórmula. E aí a Marta começou a se inteirar sobre os outros BOs da família. Teve uma briga entre o Jesus e o Andrés por conta da Begônia. A Marta quer saber o que é que tá acontecendo, porque ela tá sentindo o clima estranho, falou que viu a Maria chorando, e aí o Damião fala: minha filha, sente-se porque eu vou te contar. Aí depois a Marta tá na cozinha comendo enquanto está trabalhando, o Andrés chega, aí eles começam a conversar, o nome de Jesus surge na conversa, e a Marta: bom, o pai me contou que você e o Jesus brigaram ontem, né, no dia anterior, e o Andrés, e você deve saber o porquê. A Marta: sim, mas eu quero entender, né, o que é que tá acontecendo entre você e a Begônia. O Andrés fala que os dois se amam, que tentou lutar contra o que tava sentindo, mas que não adiantou. Pergunta a Marta o que é que ele deve fazer. Marta diz que quer apenas que o irmão seja feliz, mas que aquela situação a assusta, afinal de contas a Begônia é a esposa de Jesus, e ele não vai deixar nem o Andrés e nem a Begônia em paz. E Andrés tenta ser um pouco esperançoso e fala pra irmã que a sorte de Jesus tá mudando, afinal de contas Marta está à frente da empresa, e a Marta fala: a gente não pode ter certeza de nada, a única certeza é que você e eu somos as duas pessoas mais odiadas por Jesus nessa casa, você por conta de Begônia e eu por conta do cargo. Os dois continuam conversando, a Marta tenta dizer pro Andrés conversar com o Luiz, porque os dois são muito próximos, inclusive um parêntese, como agora eu tô assistindo a novela completa, eu gosto muito da amizade entre o Luiz e o Andrés, acho uma relação bem bonita, e por ter essa relação de proximidade, a Marta acha que Andrés vai conseguir mudar a cabeça do primo. O Andrés fala que não se sente à vontade pra isso, e que inclusive acha que o primo tá no direito de pedir por justiça, mas sugere que a única pessoa que pode mudar a situação é a Digna. A Marta sai, fala que precisa fazer uma ligação, e essa ligação é pra esposa dela. E nessa ligação, a Marta fala que não vai poder dar o rolê com a Fina, porque tem uma reunião muito importante. A Fina tá puta, mas fala que tudo bem, e é o telefone quem paga pela raiva dela. Pra acabar de azedar com o humor da nossa querida Serafina, a Carmen surge com uma ideia de Jacinto pra alavancar as vendas de um creme. E a Carmen tá animada, falando sobre a proposta de Jacinto. E aí ela percebe que a Fina está com uma tromba deste tamanho, pergunta pra amiga o que é que tá acontecendo. A Fina: bom, é que desde que o Jaime... Meu Deus, eu estou com o Jaime na cabeça, o que é isso? A Fina: desde que o Jacinto chegou, parece que você obedece mais a ele do que a dona Marta. A Cláudia, que tá ali perto, concorda com a Fina, fala que as coisas ali na loja estão mudando. A Fina: então, você faz isso, Carmen, porque ele é homem. A Cláudia mais uma vez concorda com a Fina, a Carmen fala que a Fina tá errada, e aí a Carmen já tá todo mundo irritado, né? A Carmen já irritada fala: ah, vocês duas falam de discriminação, mas vocês estão fazendo a mesma coisa com o Jacinto só porque ele é homem. E aí a discussão vai se inflamar um pouco mais, mas aí ela é cortada porque entra uma cliente na loja. E lá no escritório, a Digna vai conversar com a Marta, ela pede que a sobrinha seja direta, e a Marta fala sobre a questão da fórmula ser de propriedade da empresa e tal. A Digna fala que acha engraçado a Marta se ancorar na justiça pra tratar desse assunto, depois de tudo o que Damião fez, e que ela se sente um pouco decepcionada porque não esperava que Marta ameaçasse Luiz da maneira que ela fez. A Marta: eu fiz isso no calor do momento, apenas pra pressioná-lo. Eu não sou como Jesus. E aí a Digna parece que não acredita muito na sobrinha. E a Digna está com razão, porque por mais que você ame uma pessoa que seja próxima, como a Digna gosta muito, acho que ela gosta mais do Andrés do que da Marta, mas ela gosta muito dos dois, respeita muito os dois, mas dado o contexto, dado o peso do sobrenome, ela tá com razão em ficar com os dois pés atrás. A Marta tenta persuadir a tia, mas a Digna diz que o Luiz não pode contribuir pra conta da empresa que levou ao pai dele, né? E aí Marta sugere que parte dos lucros vá para a família Merino, que ela pode incrementar os 3% do que o Luiz já recebe. A Digna: eu não posso falar pelo meu filho, mas eu posso conversar com ele. E agora vamos para a semana passada, de 30 de setembro a 4 de outubro.
Marta vai conversar com o pai sobre a conversa que teve com a Digna, diz que espera que ela continue sendo a conciliadora de sempre. Damian fala: a Digna não volta mais ser a mesma de antes, porque eu vi um ódio no olhar dela que eu nunca vi. E a Marta, com razão, afinal de contas você a machucou muito. Damian tenta avançar um pouco mais no assunto, mas a Marta fala que não quer conversar sobre isso, e aí o assunto dos dois encerra porque Jesus chega ali pra atormentar a vida do Damian. E a Fina aparece ali na cozinha dos De La Reina, encontra o lenço que pelo jeito não é mais dela, ou ela compartilha com a Marta, e aí ela pega e começa a lembrar da primeira vez que elas estiveram no Hotel Illescas, saudade de Illescas. E aí, enquanto ela tá lá lembrando, o Isidro chega e corta o flashback dela, fala pra filha que precisa de um abraço. A Fina: sim, vem aqui, mas o que é que tá acontecendo? O senhor tá bem? Aí o Isidro fala que sim, que tá tudo bem. Pergunta o que é que a filha tá fazendo ali, se ela não deveria estar na loja. A Fina: é que agora com esse daí, né, com o novo vendedor, eu tive o dia de folga. Aí o Isidro: ué, um vendedor? O vendedor? A Fina: pai, é um homem, com aquela cara de desgosto dela. O Isidro pergunta se tem mais alguma coisa preocupando a filha. Ela fica uns segundos em silêncio, mas depois responde que a Marta tá diferente, estranha. Isidro pergunta como. E a Fina comenta que desde que a Marta se tornou diretora, tem uma semana que elas não se veem, que a Marta está sempre ocupada. O Isidro: bom, a gente já conversou sobre isso, e com os De La Reina é assim, é trabalho e empresa acima de qualquer coisa, e com Marta não seria diferente. Mas ele falou isso num tom um pouco mais exasperado, afinal de contas ele descobriu que o amigo dele é um lixo. E a Fina pergunta: nossa, eu achei que você teria uma opinião diferente sobre a Marta, que explosão que é essa? Então o Isidro responde que não tem nenhuma má opinião sobre a Marta, mas que se ela não está correspondendo à Fina da maneira que ela precisa, e ele deixa reticente assim a Fina: você não está sugerindo que eu deixe a Marta, né? E aí o Isidro recobra um pouco da calmaria dele, diz que foi sim um momento de explosão, e questiona a filha se naquele momento Marta está fazendo ela feliz. Fina diz: claro, mas Isidro espera que ela complete o raciocínio dela. Então Fina relembra que Marta comentou com ela que depois que Jesus desse no pé da empresa, as duas estariam mais livres e teriam mais tempo. Isidro pergunta: mas você falou isso pra Marta? Fina: oxe, eu tô te falando que a gente não tá com tempo nem de se ver, que dirá de conversar sobre isso. E o Isidro: pois muito que bem, então isso que você está falando pra mim, você tem que falar pra ela. Marta vai apreciar a sua sinceridade, e os casais precisam ter a confiança pra falar sobre tudo. E eu gostei muito dessa conversa da Fina com o pai, porque depois de tudo que a coitada passou, é muito bom ela ter alguém com quem ela pode desabafar, mais uma pessoa, né, além da Carmen. Eu gostei mais ainda de Isidro reconhecer a Marta e a Fina como um casal. Elas são um casal, e casais têm problemas, e ele tá conciliando a filha dele a como resolver o problema com a namorada dela, sabe? Ai, gente, esses momentos assim de aceitação dos pais sempre me pega. E a Serafina faz um lanchinho pra esposa dela, leva até o escritório, e quando a Marta vê que é a Fina passando pela porta, ela faz uma carinha de derretida, assim. Por mais que a Marta esteja, né, toda atarefada, ela ama muito a Fina, e isso é perceptível na carinha que ela faz. A Fina fala: nossa, você tá com uma carinha de cansada, não deve ter comido nada. A Marta responde que ela só beliscou alguma coisa em casa. A Fina: bom, isso explica porque é que eu encontrei o seu lenço na cozinha, mas fica tranquila porque eu entreguei pra Tere. Eu fiz um sanduíche pra você de presunto e queijo, eu sei que você gosta, e se você comer eu vou ficar mais tranquila. Ela não dá nem espaço pra Marta falar alguma coisa, vira as costas, e a Marta sai andando assim atrás dela, fala: pelo amor de Deus, mulher, calma, ver você é a única alegria do meu dia. Ela pede desculpa por elas não terem ido dançar. A Fina dá de ombros: a Marta, assim que eu puder, a gente vai, eu só tô muito sobrecarregada. E Fina diz que era o que Marta queria, estar à frente da empresa. A Marta concorda, mas fala que não sabia que seria tão duro
e que provavelmente naquele dia ela só vai chegar em casa ali pela meia-noite. E com aquela cara de chateadíssima, a Fina fala: se você tá dizendo isso por mim, pode ficar despreocupada, porque eu vou jantar com meu pai. A Marta: ah, que bom. E a Fina ainda continua com a cara de chateação. E aí a Marta pergunta o que é que a Fina tem, e a Fina pisoteia o meu coração e pisoteia o coração da Marta também. Que te echo de menos, Marta. A Marta também diz que sente a falta dela, as duas se abraçam, e quando as duas vão se beijar, a porra do telefone toca e não tem beijo. Daria pra dar um beijo rápido ali, entendeu? Daria pra dar um beijo rápido, mas nem isso. E aí a Marta até gesticula pra Fina esperar por ela, mas a Fina tá sem paciência, né? Ela só sai e a Marta joga um beijo de longe. Ai, Deus, é muito difícil aguentar os roteiristas dessa novela, né? Mas a gente tá aqui, firme e forte. Aí que baixou a palmirinha na Marta de la Reina e ela foi pra cozinha fazer um doce pra esposa dela. Ela não ficou na empresa até a meia-noite. Aí a Fina aparece lá e olha pra Marta e fala: nossa, como você tá bonita. E a Marta não tá nada diferente, ela só tá com um avental por cima. Um avental que, por sinal, é o avental que a Fina deu pra ela. E aí a Fina pergunta o que é que a Marta tá fazendo ali, já que ela ficaria na empresa até de madrugada. A Marta falou que tava muito cansada, que não tava rendendo e que decidiu voltar pra casa. Ela pede ajuda na cozinha, a Fina diz que sim, vai lavar a mão ali na pia. A Marta: ai, confeitaria não é pra mim. A Fina: o que é que você tá fazendo? Suíços, responde a Marta. E questiona se a Fina gostaria de um bolinho. Aí a Fina se inclina assim sobre a mesa e fala: quando que eu não quero um bolinho? Isso já naquele tom sedutor, né? A Fina fala que falta farinha, pergunta se a Marta colocou uma pitada de sal. A Marta: não sei onde que eu tô com a cabeça. Enquanto a Marta está sovando a massa, a Fina joga um pouco de farinha e começa o fim da minha vida e o fim da vida de vocês também, que eu sei. Aí as duas colocam a mão uma em cima da outra assim, enquanto a Fina tá ajudando a Marta a sovar a massa. O clima começa a ficar carregado de um tempero que eu nem sabia, de um ingrediente que eu nem sabia que precisava pra fazer um pão, né? Um doce, sei lá o que a Marta tá fazendo, que é tesão, né? O clima é interrompido porque a Marta pede desculpa pra Fina novamente, fala que sentia muita falta da Fina. A Fina fala que também sentia muita falta da Marta e que por isso ficou muito mal. A Marta: então por isso que você tava tão séria no escritório. A Fina: inclusive eu fui lá falar pra você que do jeito que tá não dá pra continuar. E aí a Marta: e por que você não falou? A Fina diz que entendeu que a Marta estava muito cansada e sobrecarregada e que não tinha deixado a Fina de lado porque ela quer. A Marta: não, nunca. Fala que a Fina é o mais bonito que ela tem, que o resto é só problemas. A Fina fala que não queria ter sido injusta com a Marta e nem pressioná-la. A Marta diz que tem tantos assuntos que precisam da atenção dela que ela não sabe como fazer e deixa reticente, mas a gente entende que ela tá falando sobre ela e a Fina. A Fina diz que entendeu que amor também é ceder e que pela Marta ela vai ceder. A Marta: eu não quero que você fique mal. Você não. A Fina: mas eu não tô mal. Nesse momento, na verdade, eu tô numa nuvem. E aí joga farinha na Marta. E aí, nesse momento, eu falei assim: gente, o que é que eu tô assistindo? O que é que tá acontecendo? Ninguém me avisou, ninguém me preparou pra deixar o desfibrilador ali do lado, entendeu? A cena, assim, foi fora do comum. Que foi aquela mordida no dedo que a Marta deu. Alguém me explica? Alguém fala pra mim? Ai, eu não tava nem um pouco preparada. Eu morei nessa cena a segunda-feira inteira. Eu perdi as contas de quantas vezes eu a vi. Eu vi tantas vezes que só, sei lá, na 50ª vez que eu fui reparar que teve um erro de continuidade, porque o esmalte da Fina, ele aparece e some assim algumas vezes. Mas quem se importa com o esmalte da Fina, não é mesmo? A gente só se importou com o suíço sendo feito com farinha, uma pitada de sal, tesão e alguns gemidos. Porque pra que tantos gemidos pra fazer um pãozinho, gente? Não entendi, não achei que seria necessário esses ingredientes especiais. Mas pelo jeito, precisa. E aí a Fina diz pra Marta, no meio disso tudo, né, dessa
combustão que tá acontecendo ali, que as duas podem com tudo. E aí o jeito que a Marta responde acaba com a minha vida. A Marta pergunta pra Fina se ela vai ter paciência, e aí a Fina fala sobre Jó e a paciência que ele teve, e a Fina fala, eu vou ter paciência porque eu te amo muito, 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 e é a coisa mais fofa do mundo. E daí depois dessa cena eu fui tomar uma água, fui tomar um ar, porque realmente foi necessário. Uma cena longa que vai matar as velhas do coração, que vão assistir a cena na TV de casa. Uma cena longa, sem cortes e sem beijo também. E é isso, né, gente? A gente começou a semana com a serotonina lá em cima. E aí, surpreendendo muitas pessoas, na terça-feira a gente também ganhou demais. Ganhou muito, porque a Marta ligou pra Fina ir até a mansão com uma certa urgência. A Fina chega assim, né, meio na correria. A Marta, nossa, você não deve nem ter comido, então sirva-se. A Fina, bom, ontem foi suíços, hoje é croquete, você deve estar querendo me engordar. Aí a Marta, ontem os suíços estavam deliciosos, apesar de que eu gostei mais de fazê-los do que de comê-los. A gente sabe que você gostou mais de fazê-los. A gente viu, a gente presenciou o motivo pelo qual você gostou mais, dona Marta. E aí a Fina diz, tudo que é feito a fogo lento é um prazer para os sentidos. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E aí a Marta dá um beijo na Fina que se você piscou muito devagar, você perdeu, mas foi fofo, o beijo foi fofo. Então a Fina pergunta o que é que Marta queria com tanta urgência, e aí a Marta entrega 2 ingressos pra ver Maria Callas num teatro de Madrid. A Fina fica emocionada, fica um pouco atarantada. Marta, você vai comigo, né? Aí a Fina fica meio assim, fala que não tem roupa adequada pra ir, apesar de querer ir muito. Marta, eu sabia que a gente ia chegar nesse assunto, então eu já me adiantei. Aí ela sai e volta com uma caixa enorme, coloca em cima da mesa, e a Fina, eu abro agora, Marta? Sim. E aí a gente tem mais uma cena linda. Eu fiquei muito emocionada com esse presente que a Marta deu pra Fina. Eu gosto muito dessa linguagem do amor que é dar presente. E a Fina fica em choque, fala que é lindo. E a Marta, bom, só espero não ter me equivocado com o tamanho. E aí a Fina fala, certeza que não, porque ninguém melhor do que você conhece as minhas características. E a Marta, isso é verdade. Gente, se acender um fósforo e jogar nessa cozinha, vai explodir de tanto tesão entre essas duas, misericórdia. E aí a Fina elogia mais uma vez o vestido, fala que deve ter custado o olho da cara. A Marta, você não merece menos, e não merece mesmo. Qualquer coisa que custe o olho da cara pra Fina ainda é pouco, e ainda bem que a Marta está ciente disso. E a Fina puxa a Marta e dá vários beijinhos nela, o que eu achei fofo, mas essa cena merecia um beijo um pouco mais longo. Tudo bem que as duas estavam em risco de alguém vê-las ali, mas do mesmo jeito que poderia pegar a Marta dando um beijo na Fina, a Marta entregando o vestido pra Fina, poderia pegá-las num beijo longo. Isso não aconteceu. Ninguém apareceu ali pra interromper o momento das duas. Não interrompeu nem o suíço erótico que aconteceu no dia anterior. Então, assim, poderia ter acontecido um beijo, mas tudo bem, né? Tudo bem mais ou menos. E aí, o resumo da ópera da fórmula do Essências de la Reina é que ela voltou pra empresa, eles fizeram um acordo ali, a Digna fez umas exigências e agora o Luiz e o Joaquim estão encabeçando o conselho também da empresa. O Joaquim agora tem um cargo melhor e tal. A Digna, ela tá armando tudo pra roubar tudo dos de la Reina. Eu acho é pouco. E aí lá no estoque as coisas estão todas fora de lugar, porque o Jacinto precisava de ajuda, mas nem a querida da Fina e nem a querida da Cláudia o ajudaram. Então a Marta... Meu Deus, hoje tá difícil. Então a Fina e a Cláudia estão conferindo algumas coisas com a Carmen. Quando elas vão verificar um pedido que ainda não tá pronto, a Cláudia vai até os produtos pra pegá-los e colocar na caixa, mas fala, gente, não tô achando o que é que tá acontecendo. Aí o Jacinto aparece e fala que mudou tudo de lugar, porque a organização ali não faz sentido. E aí a Carmen pergunta o que é que tá acontecendo, porque algo de errado não está certo. A Fina aproveita pra alfinetar o novo coleguinha, fala que, bom, ele não deve ser tão perfeito quanto você imaginou. E aí a Carmen pergunta, por que você não pediu ajuda pra alguém, Jacinto? E aí, em 2 segundos, ela conclui que ele pediu ajuda, pergunta a Fina por que é que ela não ajudou, mas a Fina fica muda, pergunta pra Cláudia, mas a Cláudia fala que tava atarefada com outras coisas dela, e aí a Carmen se estressa, come o rabo dos 3, fala que os 3 precisam se ajudar, e fala pra Fina ajudar Jacinto com a organização. A Fina fica com aquela cara de não, e a Carmen, e vai ajudá-lo
com um sorriso. E aí a Fina não vê alternativa a não ser ajudar o coleguinha dela. Eu achei esse plot um pouco besta, mas pelo menos ele me arrancou boas risadas, porque a Fina ela é o cão quando ela quer, né? Como pode? Pra Fina ter um plot pra além da Marta, porque é só Fina com a Marta. A Fina parece que não tem vida, não tem outras questões. Teve a questão do Isidro também, mas não teve outros assuntos. Então foi interessante ver a Fina em outras situações que não só com a esposa dela. E aí a Fina está do lado de fora da loja, olhando a folha de turnos. A Marta tá chegando ali e ela, dona Marta, posso falar com você um momento? Porque ela tá em público, então tem que falar o dona, né? E aí ela fala, tem como você mudar as entradas pra amanhã? Porque não vai ter como, eu não tô livre. Aí a Marta, de jeito nenhum. Foi um sufoco pra eu conseguir, mas o que tá acontecendo? Você pode mudar. Ela, sim, eu poderia mudar se fosse a Cláudia, mas acontece que é o Jacinto que pode trocar e eu não penso em pedir nada pra ele. A Marta, mas por que você não pode pedir pra ele? Afinal, a gente teve um desentendimento e ele não tá falando nem bom dia pra mim. Com razão, né, Serafina? Você também não tá deixando fácil pro rapaz? A Marta sugere que Fina fale educadamente com o Jacinto e que peça a ele pra trocar o turno, porque as duas vão passar muito bem em Madrid, que as duas merecem ter aquele momento sozinha. Aí a Fina, você não pode falar com ele? E a Marta, ai, Fina, você é maravilhosa, eu te amo tanto, mesmo quando você se comporta de maneira infantil. Aí a Marta, eu não posso deixar tão claro o meu favoritismo diante, né, dos outros empregados. A Fina, mas você não pode nem falar com a Carmen? A Marta, fala você. É melhor você falar com a Carmen do que você falar com o Jacinto. A Fina, realmente. A Marta ri do comportamento da Fina e fala que pra algumas coisas ela é muito madura, mas que ela fica fascinada que pra aquele assunto especificamente a Fina tá se comportando como uma criança do ensino infantil. A Fina diz que tem os motivos dela pra não pedir essa ajuda ao Jacinto. A Marta pergunta, quais são? Ou é só orgulho? E aí a Fina fica em silêncio. A Marta sai e fala, depende só de você a gente ir pra Madrid ou não. E aí a Fina fica, ai, puta que pariu, hein? E a Fina vai conversar com a Carmen, que tá no estoque, e fala, eu achei que eu estaria livre amanhã. Aí a Carmen, mas você me falou que queria estar livre? Aí a Fina, não, mas eu achei. A Carmen fala pra ela conversar com o Jacinto ou a Cláudia. A Fina, bom, o Jacinto vai estar livre, mas o meu santo com dele não bate. Aí ela pede pra Carmen falar com o Jacinto. Aí as duas saem caminhando até a loja e a Fina fala que não vai falar com o Jacinto. A Carmen, quando esse tipo de coisa acontecia entre nós três, nós resolvíamos entre nós mesmas. A Cláudia dá uma sugestão pra Fina. A Fina joga pra Carmen de novo e a Carmen bate o pé falando que não vai conversar com o Jacinto pela Fina. Lá no escritório, o Joaquim e a Marta, eles têm um pequeno atrito sobre o aceleramento da produção da Essência de la Reina, porque os fornecedores não, os clientes estão cobrando, e o Joaquim fala que não vai exigir dos empregados mais do que eles já são exigidos, e aí os dois começam a discutir, mas no final das contas eles acabam se acertando, porque eles veem que eles precisam estar bem entre si para que aquela situação fique bom para ambos. E aí a Fina vai até a cantina buscar um sanduíche para ela, enquanto ela tá conversando com o Gaspar, o best friend da Fina, mais conhecido por Jacinto, chega até ali, pede um café, e os dois se alfinetam um pouco, e quando o Gaspar vai entregar o café pro Jacinto, o Jacinto percebe as rachaduras na mão do Gaspar, e Gaspar fala, então, né, eu me cortei aqui também, então assim, minha mão tá toda ferrada. Jacinto tira do bolso um creme, fala pro Gaspar passar na mão. O Gaspar, onde já se viu, né, eu passar esses cremes, né, porque homem, não sei o que. O Jacinto encara como se fosse um remédio, porque suas mãos vão ficar melhores e não sei o que. A Fina tá ali sentada revirando os olhos, em tempo deles não voltarem mais pro lugar. E aí o Jacinto, Fina, como é que você não me fala que tem um remédio desse lá na loja? Aí a Fina, que remédio o quê? Esse daí tá se achando um pedicure. E aí ela sai, o Jacinto, o seu sanduíche. E aí ela volta e pega com toda a delicadeza do mundo o sanduíche dela. Ai, gente, a Fina, ela é muito engraçada, eu amo muito. No telefone, a Fina fala pra Marta que Maria Callas, Madrid, a noite estupenda das duas já era porque ela não pode pedir pra Jacinto trocar o turno com ela. E a Marta, você tá falando sério? A gente vai perder essa oportunidade porque você não sabe resolver esse assunto com maturidade? E a Fina fica quieta. A Marta fala, então eu vou sozinha. Antes da Fina falar alguma coisa, a Cláudia e o Jacinto entram na loja conversando. A Fina olha assim e fala,
eu te ligo mais tarde. Ela vai até os dois, fala pra eles que precisa conferir algumas coisas no estoque. E aí ela sinaliza pra Cláudia conversar com o Jacinto, pra Fina conseguir o negócio de mudar o turno dela. E aí a Cláudia fala não, aí a Fina, por favor, isso por gestos. A Cláudia inventa todo um teatro, né? Começa a puxar assunto com o Jacinto. E aí pergunta ao Jacinto o que é que vai fazer na folga dele. E o Jacinto conta os planos dele, pergunta pra Cláudia o que é que ela vai fazer. Ela fala que gostaria de chamar a Fina pra sair com ela, mas que não pode porque a Fina vai trabalhar até o fechamento da loja e não sei o que. E começa a tentar ali, né, criar um terreno pra surgir com um assunto de mudança de turno. O Jacinto, Cláudia, minha querida, eu não me importaria de ficar até o fechamento da loja desde que seja a Fina que me peça. Ele sai andando e deixa a Cláudia ali com cara de tacho. E aí no estoque o Jacinto tá procurando a lavanda de la Reina. E a Fina pergunta o que é que ele tá procurando. Ele responde, o produto tá em cima da cabeça dele, quase que literalmente. A Fina olha assim, mas não fala, diz que em algum momento ele vai se acostumar com a organização. E Jacinto aproveita para dizer que precisa de mais cremes, porque o creme tá na mão de todas as clientes. Aí chegam 2 lixos e falam, inclusive no da Violeta aí, né, se referindo a Jacinto. A Fina se vira no mesmo momento que ouve aquele absurdo. O Jacinto sai em defesa dele mesmo, inclusive ele se defende muito bem. Ele sai do estoque, os 2 operários ali tentam ir atrás dele, mas aí Fina interrompe. Um deles fala pra Fina não se meter, mas a Fina se mete muito. O outro insuportável, que é o Tássio, ele chega, pergunta o que é que tá acontecendo. A Fina, bom, esses 2 aí se meteram com o Jacinto, mas ele os colocou no lugar. Aí o Tássio não coloca muita fé de que o Jacinto conseguiu responder os 2 à altura. E aí o Tássio, deve ser só uma brincadeira, que o outro lá, se referindo ao Jacinto, ele é muito frouxo, ao contrário desses 2. E Fina diz que nenhum deles tem o direito de insultar Jacinto, primeiro porque é ofensivo e segundo porque há algumas coisas que são apenas de ordem privada. E o Tássio entende isso como uma confirmação de que Jacinto é gay, sem dizer que ele é gay, né? Ele fala que Jacinto é do outro lado. Os outros 2 saem, Tássio fica ali, pede pra que Fina tenha um pouco de humor. Fala, eu achei que você fosse do mesmo time que eu. Aí a Fina, que time? E eu pergunto ao Tássio, que time? O time das pessoas que apanham de agiota? As pessoas que roubam a própria loja em que trabalham? Que a Fina não é nada disso. Tássio estranha que a Fina esteja defendendo o Jacinto, já que segundo ele mesmo, os 2 estavam se engalfinhando. E aí a Fina diz que ali eles são como uma pinha, que é, né, um abacaxi. Isso significa que um grupo é muito unido e zela pelo bem-estar de todos que estão nesse grupo. Eu achei bonito o significado desse somos uma pinha. O Jacinto lá da loja tá ouvindo tudo. E aí depois, com a cara mais lavada do mundo, a Fina aparece ali na loja com a caixa da lavanda de la Reina, coloca no balcão e o Jacinto, nossa, mas onde é que você encontrou essa caixa? O importante é que ela tá aqui, né? O Jacinto fala, que bom, é um problema a menos pra eu resolver, porque eu tô com alguns aí. Aí a Fina, por que você tá falando isso? Ele, é que os meus amigos combinaram de ir assistir amanhã ao filme da Marilyn. Aí a Fina, mas daí, não vejo problema nisso. Ele, não, é que amanhã eu fico aqui até fechar. Ele mesmo acaba sugerindo pra que ele e a Fina mudem de turno. Obviamente, a Fina aceita e aí o Jacinto a agradece pela mudança de turno e aproveita pra agradecê-la por outra coisa também. Aí a Fina, então você ouviu o que eu falei. Jacinto assente, a Fina, bom, a gente teve os nossos atritos, mas acima de tudo tem que ter o respeito. Jacinto pede desculpa por ter sido intrometido e tal. E é isso, agora são Jacinto e Fina contra os opressores. Aí a Fina liga pra Marta e fala, Maria Callas nos espera. Aí a Fina tá ali na cozinha comendo alguma coisa que ela não devia, porque o Isidro chega, assusta, pergunta, você comeu um? A Fina, sim, eu vou comer mais. O Isidro, nada disso, porque esse é um prato que a Rema tá fazendo pra uma rifa aí de não sei das quantas. A Fina, é uma rifa que a doutora Borrell elaborou pra uma causa tal, explicou ali por cima. Os 2 começam a conversar. O Isidro, bom, suponho que você vai jantar aqui. A Fina, não, porque eu tenho planos. Ela pergunta se o pai sabe quem é a Maria Callas, fala que a Marta comprou 2 ingressos pra ela e que deu de presente um vestido lindo que vai fazer o pai cair pra trás quando
ele vê, mas o Isidro não tá muito empolgado. A Fina, diante dessa quietude do pai, pergunta o que é que tá acontecendo. Ele, bom, é que eu trabalho aqui há 20 anos e eu sei como as coisas funcionam. A Fina pede pro pai, por favor, não começar com aquele discurso de que para os de la Reina o trabalho é mais importante, blá blá blá. E o Isidro fala que a prioridade dos de la Reina é diferente da prioridade deles, que os de la Reina é empresa, trabalho e status. A Fina diz que a esposa dela não é como o Damián ou Jesus e que a Marta tem muito clara quais são as prioridades dela. E Isidro diz que conhece Marta desde pequena e que Fina falou pra ele como Marta é dedicada com o trabalho. E aí a Fina usa o discurso de que a Marta precisa trabalhar mais horas porque ela é uma mulher num meio que é muito masculino, que ela ainda tá gerindo uma fábrica. E o Isidro fala, bom, eu temo que isso te deixa em segundo plano e eu não gosto de te ver nessa posição. Aí a Fina, ô pai, você quer me ver feliz? Porque eu tô entendendo que você quer que tudo saia errado. Ele, não, de jeito nenhum, você é a coisa mais importante da minha vida. A Fina fala, bom, então diga pra eu me divertir em Madrid. E aí o Isidro fala que as duas vão se divertir, mas quando a Fina sai, ele fica ali com aquela cara de preocupado. A semana que começou quente, animada, pra cima, termina lá no lixão da mãe Lucinda. Isso porque a Marta e o Joaquim ainda estão discutindo sobre a correria pra produção do perfume. E nisso, a Marta, lá no escritório, recebe uma ligação de um cliente que tá putaço com o atraso, ainda não recebeu a remessa dele, não dá chance pra Marta tentar se explicar mais e fala que quer romper o contrato. E aí o Joaquim, tem alguma coisa que eu possa fazer? Ela, não, isso eu mesma que tenho que fazer, então eu tenho que ir pra Torrijos, que é uma cidade não, né? É uma cidade? Acho que sim, que fica a 23 minutos ali da colônia. Será que não dava pra Marta fazer isso, sei lá, em 2 horas e não precisar fazer o que ela fez? Talvez não, né? Por isso que ela fez o que ela fez. Aí o que foi que a Marta de la Reina fez? Primeiro, ela liga na loja pra saber se a Fina tá lá. O Jacinto atende e fala que a Fina já saiu. Aí ela vai atrás da Fina. E onde que está a Fina? A Fina está no quarto dela, animadíssima e linda. Como a Fina ficou linda com essa roupa preta e com esse batom vermelho. Eu só não gostei do esmalte. Ela poderia ter tirado, mas tudo bem. Mas ela tá tão linda, ela tá parecendo uma boneca. Meu Deus, eu não consegui superar a Fina com esse vestido. Eu pedi tanto pra Deus pra eu ver a Fina nesse vestido que ele mandou, mas não foi dentro do contexto que eu esperava, mas tudo bem. E aí a Fina tá ali conversando com a Carmen, ela tá se sentindo insegura. A Carmen a acalma e fala que ela só precisa retocar o batom. As duas começam a conversar sobre o Jacinto. A Fina fala que os dois começaram a se entender. A Carmen, você tá mais bonita agora que você não tá com essa cara mal-humorada e tal. E aí alguém bate a porta, a Fina acha que é uma pessoa, mas na verdade é a esposa dela. Aí a Carmen se retira, deseja uma boa diversão pras duas. E aí a Fina pergunta pra Marta como ela tá. Marta, você tá preciosa. E a Fina, você vai desse jeito? Porque, né, a Marta ainda tá com a roupa de trabalho. A Marta, então, surgiu um contratempo. A Fina, cancelaram o recital? A Marta, não que eu saiba. Então ela fala que a Marta não vai poder ir, porque, como a Fina sabe, a empresa está enfrentando um problema com a produção do perfume e que tem clientes insatisfeitos e que tem um cliente que ligou para falar que não quer mais ter contrato com a perfumaria e que a Marta vai precisar ir pessoalmente para impedir que esse contrato definitivamente se rompa. A Fina, mas não pode outra pessoa? A Marta, não, né? Eu sou a diretora, eu tenho que ir. A Fina, nem o seu irmão. Aí a Marta, não, porque o Andrés não conhece os termos do contrato. O Andrés, ele é imprestável nesse nível, né? Pelo amor de Deus, ficar só atrás da Begônia não ajuda a irmã dele quanto precisa. E aí a Marta fala que se o cliente cancela, a firma tá no sal, que ela tá com muito peso sobre os ombros e que ainda tem os meninos e que ela não pode fraquejar diante deles. A Fina não fala nada, a Marta fala que é sim decepcionante, mas que a Fina entende. A Fina, sim, entendo perfeitamente. E a Marta tenta animar a Fina pra ela ir, fala, chama a Carmen, aí depois vocês vão jantar, vão dançar. A Fina, não, eu não vou sem você. A Marta, você tá brava, né? A Fina não responde, mas fala que sabe que a empresa está sempre em primeiro lugar. A Marta solta um não, sem mais elaboração. Depois se desculpa e agradece por a Fina estar ali e por entender. Aí a Marta, me deseja sorte pra falar com esse maldito cliente. E a Fina, boa sorte. A Marta vai dar um beijo na Fina, a Fina vira o rosto. E isso só não me doeu mais
mais do que a Fina tirando o batom. Meu Deus, que dor que me deu essa cena. Eu fiquei muito chateada porque foram muitos rolês cancelados, né? Não foi apenas um. A gente teve o primeiro recital, que a Fina não foi por conta da Cláudia. A gente teve piquenique, que elas não foram por conta do Jaime, do falecido. Teve a Fina chamando a Marta pra elas irem dançar, mas a Marta não foi por conta de todo o auê do casamento. Então, assim, sabe? Isso tá cansativo pra gente e tá cansativo pra Fina também. Eu entendo muito tanto a Fina quanto a Marta, só que essa repetição de cancelamento de rolê acaba sendo muito cansativo, né? Tipo, sei lá, vamos tentar mudar um pouco os problemas que as duas têm. Eu não quero nem ver o que é que vai acontecer no final dessa primeira temporada, mas eu acho que a Marta e a Fina vão terminar separadas. Eu espero estar enganada, mas tá tudo caminhando pra isso. Como a Fina tá sem mulher, tá sem Madri, tá sem Maria Callas, ela vai lá pra casa dos De La Reina conversar com o pai dela. O Isidro chega e fala: ué, o que é que você tá fazendo aqui? Já emenda com um elogio no vestido. Pergunta depois se a Fina não era pra estar na ópera já. A Fina diz que ela e a Marta não puderam ir, e aí o Isidro, surgiu alguma coisa pra Marta, né? A Fina conta o que aconteceu, o Isidro fala então que a filha tá ali esperando Marta chegar. A Fina: se a gente não conseguiu ir pra Madrid, pelo menos quando ela chegar a gente pode sair pra tomar alguma coisa. A Fina: vai, pai, joga na minha cara que você me avisou, pode falar, eu tô preparado. O Isidro: não, porque eu não sou esse tipo de pessoa e os meus avisos são apenas pra preparar você pra situações como essa, e eu odeio ver você assim. No meio da conversa dos dois, a Fina fala que apesar de entender toda a situação, aquilo a machuca e ela se sente muito incomodada por estar em segundo plano. E aí o Isidro pergunta se fosse ao contrário, como ela agiria, mas Fina não consegue responder porque ela nunca se imaginou tendo um cargo como aquele, que se sente assustada porque a responsabilidade e a pressão acabam mudando as pessoas. E aí ela cita a Carmen como o exemplo. Isidro: eu entendo quando você traz a Carmen, mas a situação da Marta é diferente. Ele pede para que na conversa com a Marta, a Fina fala que sim, mas que não vai ser naquele dia, e que ela tá se sentindo um brinquedo quebrado e que foi substituído, que não gosta de se sentir daquele jeito. Ninguém gosta, né, Fina? Ninguém gosta. Isidro diz a Fina que a Marta sentiu o mesmo que a Fina sente por ela, e que é só questão de a Marta pegar a prática no manejo de todas as situações para que as coisas voltem à normalidade. E a Fina: tá, mas o que eu faço? Eu me contento em ocupar esse tempo vago da Marta e aceitar os presentes como uma forma de compensação? Isidro diz que não, fala que a Fina precisa sair, se divertir, que ela precisa ser egoísta, e fala a Fina fazer um exercício de pensar na vida dela antes e depois da Marta, que a vida da Fina não começou com a Marta. Então, que ela precisa ser egoísta e viver a vida dela e não viver a vida pelos outros. E aqui o Isidro foi luz, porque por mais que a gente ame uma pessoa, a gente não pode viver em função dela. Isso não é saudável. E a Fina, ela meio que assim, né? Tá muito pendente da Marta, tá sempre ali por ela, e a Marta não tá tanto ali. Embora eu ache que a Marta ame mesmo a Fina, mas a Marta também ama o cargo dela, ama trabalhar, ama a empresa. E eu não acho que a Fina seja menos importante do que a empresa, apesar de nesse momento parecer, porque tem muita coisa acontecendo e a Marta ela tem que ficar se reafirmando ali. Ela realmente não pode fraquejar. Mas tomara que esse conselho que o Isidro deu sirva de um empurrão pra Fina ir viver a vida dela, e talvez isso dá um choque de realidade na Marta, pra Marta ver que pode ser que a Fina esteja se distanciando dela. Eu não gosto disso, dessa coisa de dar um gelo na pessoa, mas talvez pra Marta de la Reina funcione. E aí eu vou sonhar muito aqui, tá? Acompanhem o meu sonho. Meu sonho de princesa no momento é que a Marta volte de Torrijos, veja a Fina lá esperando por ela, a convide para subir para o quarto, para as duas tomarem alguma coisa, e a Marta coloque Maria Callas na vitrola e as duas dancem e depois façam amor até o raiar do dia seguinte. É o meu sonho de princesa. Mas não teve nem Marta e Fina juntas no Avance de segunda-feira. Meu Deus do céu, que inferno que é acompanhar a novela enquanto ela ainda tá no ar. Por que eu fiz isso? Por quê?
porque me pediram, literalmente me pediram, quando é que você vai falar de Marta e Fina? E aí eu tô aqui, né? Mas pelo menos eu não estou sofrendo sozinha, estou sofrendo com vocês. E aí, durante essa semana, teve uma conversa entre o Luiz e a Digna sobre a empresa e sobre os planos da Digna. E a Digna disse que o Andrés é a única pessoa de confiança dentro da família, que ela ainda gosta dele e o respeita. O Luiz pergunta, tá, mas e a Marta? E a Digna fala que ela fica um pouco com o pé atrás com a Marta, porque a Marta é ambiciosa. E eu temo pela Marta acabar sofrendo as consequências da ação do pai dela. Eu entendo se a Digna fizer qualquer coisa contra a Marta, mas eu não quero. E eu espero também que a Digna descubra que a Marta é lésbica e que, por temer que a Marta tenha o mesmo fim que o Hervaso ou esteja correndo algum risco, acabe amolecendo um pouco e saindo em defesa da Marta. Esse é meu outro sonho de princesa. Vamos ver o que é que vai acontecer. Esse semanário ficou longo pra caralho, mas eu espero que vocês tenham assistido tudinho, mas espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana pra nós. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.